paz do Senhor Jesus, meus príncipes e princesas de Cristo. E aí, tá tudo na graça? Pois é, quanto tempo, né, gente? Lia, foi culpa sua, você que não gravou. Não se apegue aos detalhes, certo? Não se apegue a detalhes. Vai dar certo, mas eu voltei. Ô, Glória. Sim, e antes de começar, eu quero colocar o meu instrumental pra tocar. Lia, não precisa de instrumental. Eu quero instrumental. O meu cérebro funciona com instrumental, então eu vou colocar um instrumental pra tocar assim. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. E hoje, tá meio acabadinha minha Bíblia. Queria falar a respeito de Jesus. Algo que eu venho aprendido. Algo simples, mas que muitas vezes foge da nossa memória e complica a vida da gente. Porque depois que foge, a gente... às vezes a gente quer tanto alvoroço pra uma coisa tão nova, tão diferente, mas às vezes o simples é o que a gente precisa nesse dia. E o simples que eu quero hoje é falar acerca de Jesus. Jesus que é tão maravilhoso. Um Jesus que perdoa pecado. Um Jesus que nos chama para voltar para Ele. Um Jesus que ama o pecador, mas que aborrece o pecado. Sim, o Jesus que eu acredito não é um Jesus tão liberal quanto se imagina. Pois é. O Jesus que eu quero retratar hoje é um Jesus maravilhoso. É um Jesus que limpou minha mente. Um Jesus que mudou minha vida e me deu algo que ninguém talvez jamais confiasse a mim, que foi a sua palavra, que Deus poder me dar a oportunidade para levar o seu evangelho, e eu fico muito feliz com isso, poder louvar, poder ministrar. E sabe, um Jesus que eu retrato é um Jesus que ele não gastava tanto tempo com o fariseu. Pois é, não é um Jesus robótico. Sabe aquele Jesus que foi acabou e tudo? Não, foi um Jesus que veio, que a Bíblia retrata. Um Jesus que chorou, um Jesus que se alegrou, um Jesus que participou dos casamentos, né, da cultura da época. Um Jesus que tirava momentos mesmo cansado, mesmo desgastado. Um Jesus que olhava para o povo e dizia: esse povo está faminto. Não só na questão, às vezes não só fisicamente, mas espiritualmente. Um Jesus que olhava mesmo cansado. E a palavra de Deus retrata várias vezes um Jesus movido de uma íntima compaixão. Ele ia até o povo, ministrava novamente, trazia palavras de autoridade, de poder, e todo o povo ficava tipo assim: uou, esse cara é diferente. Ele é diferente dos fariseus, ele é diferente de qualquer outro. E às vezes Jesus nos chama para ter um encontro com Ele, porque das pessoas que Ele encontrou, dos pecadores que Ele encontrou, eles saíram transformados. E é tão lindo ver essa transformação. Porque Jesus muitas vezes, ele vai falar palavras duras, ele vai trazer ministrações. Ele não falava só ministrações só de amor, não. Ele falou sobre inferno, ele falou sobre pecado. Nossa, hoje em dia tá um fuzuê medonho. Nossa, pregar sobre pecado. Pois é, né, gente? Precisa. Muito. E quando a gente encontra com Jesus, a gente tem algo que muda a nossa história, muda a nossa vida. Porque Jesus, eu já falei, talvez eu falei anteriormente, não lembro, mas Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Jesus não tirava tanto tempo com os fariseus, porque enfim, eles só queriam esconder atrás de uma santidade exagerada os erros dele, aquilo que eles faziam que desagradava a Deus, muitas vezes, querendo mudar aquilo que Deus entregou por costumes dos homens. Mas Jesus com os pecadores, que eu falo assim, com o povo, né? Todos nós somos pecadores. Regrinha básica. Ele tirava muito tempo. Ele conversava,
ele curava, ele transformava vidas. E Jesus, ele vai trazer algo extremamente incrível. Porque muitas vezes ele vai trazer uma ministração, ele vai trazer algo, vai trazer uma cura, ele vai trazer que fazia uma transformação geral. E no que você quer dizer, Lia, com isso? Você nem está dando para entender. Pois é. Tipo, meu ponto de vista, não é nem meu ponto de vista, que eu falo. Quando Jesus ia ver quando o povo levou aquela mulher, que a gente chama da mulher adúltera, ali pra apedrejar, querendo pegar Jesus. Rapaz, mas o povo era, né? Ai, chega a dar uma coisa. Mas voltando, queria apedrejar, Jesus vai olhar e vai dizer, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E eles não vão fazer nada, né? Enfim, vão sair soltando as pedrinhas. Jesus vai olhar, quem foi que te condenou? Aí ela vai dizer, ninguém. Não teve ninguém, né? Jesus. Fala de uma maneira mais fácil pra gente entender. Jesus vai olhar, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E depois daquilo, houve uma transformação na vida dela. Muitas vezes nós precisamos só de um encontro com Jesus. E às vezes, quem ainda já teve esse encontro antes, mas muitas vezes se afastou. A gente quer dar onde filho pródigo, né? Dar uma conhecidazinha no mundo e depois a gente nota que dá ruim. E Jesus, ele traz algo maravilhoso, que é o perdão, o amor. Antes era olho por olho, dente por dente. E pecou, morria na hora. Depois que Jesus aparece, ele vai trazer o tempo da graça. A graça. E a graça é: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Gente, isso não é fácil de fazer. Não é. Mas não é impossível. Jesus, quando ele veio, ele deu um exemplo total de como a gente deve servir a Deus. Tirar momentos para orar ao Pai, tirar momentos para meditar, entender a palavra, levar essa palavra. Ele nos chamou para levar essa palavra às pessoas. E falar de Jesus é falar de alguém incrível, que mesmo no momento que foi traído, chamou quem o traiu de amigo. Mesmo sendo negado 3 vezes. Mesmo até depois que ele entregou seu espírito a Deus, ele ainda cumpria as profecias de Isaías. Que nenhum osso do seu corpo foi quebrado, mas ele seria perfurado por uma lança. Sabe? Falar de Jesus, falar da crucificação, não falar de alguns minutos, é falar de horas. E pensar que ele fez tudo isso pela gente. Pensar que ele fez tudo isso por nós. Sabe, a gente desanima, a gente se afasta. Não é o Espírito Santo que afasta da gente, é a gente que se afasta dele. Quando a gente começa a buscar as coisas do mundo, quando a gente começa a se afastar dele, escolher as coisas que não nos edificam, a gente está afastando o Espírito Santo da gente. E pensar nisso, a gente como pessoas falhas, como pecadores, e Jesus mesmo assim, sabendo disso, ele ainda se entregou. É algo extremamente forte, poderoso. E nesse momento Jesus está nos chamando para voltar à sua presença, nos chamando para voltar a orar, voltar a buscar, voltar ao primeiro amor, voltar a ler a Bíblia não como um conjunto de regras, não, voltar a ler a Bíblia como um livro, como um dos melhores livros. A Bíblia é mais divertida do que a gente imagina, vai por mim. Tem muita coisa, tipo, se você começar a ler a Bíblia com outros olhos, com nova percepção, tipo, em vez de um conjunto de regras, mas sim um livro que contém histórias e parábolas e ensinamentos poderosíssimos para mudar nossa vida, nosso ministério, nossa família, nossa vida social. Sabe, a Bíblia nos ensina sobre dinheiro, a Bíblia nos ensina sobre relacionamentos, tanto questão de amizade, convivência com o vizinho ou romântico.
A Bíblia nos ensina como sermos homens de Deus, mulheres de Deus, filhos abençoados, uma família abençoada. A Bíblia nos ensina tanta coisa. E é divertido ler. Por mais que a pessoa, nossa, tem muita letra. Gente, a Bíblia é divertida. Depende do ponto de vista que você está lendo. Se você lê, tipo, preciso ler, vai ficar chato. Simples e direto, vai ficar chato. Mas quando você, tipo assim, você lê contando as histórias, gente. Vamos lá. Alguém que derrotou um gigante. Mas também alguém que era segundo os corações de Deus. E mesmo assim pecou. Muitas vezes, mas mesmo assim também pediu perdão a Deus sinceramente. Alguém que libertou o povo do Egito. Alguém que pela orientação de Deus, pelo que Deus mandou, trouxe pragas no Egito e que abriu o mar vermelho, mas também foi alguém que a multidão fez tanto. A palavra de Deus disse naquele tempo Moisés era o homem mais manso da terra. A multidão fez tanto fuzuê nos ouvidos do cara, que ele trocou as ordenanças. Em vez de falar, a pedra bateu. Sabe? E tem. Depois deu um pouquinho ruim, mas acho que tudo botou a hora. E, sabe, Jesus, ele nos ensina de uma forma incrível. Se a gente der ouvidos ao que ele está falando, se a gente escutar o Espírito Santo mesmo, a gente consegue ver coisas na palavra que a gente não tinha notado antes. E isso pode mudar nossa vida, isso pode mudar nossos relacionamentos, isso pode mudar nosso modo de pensar. Então, às vezes, a nossa vida com Deus não está baseada naquilo que a gente acha que é, mas é aquilo que a gente permite que o Espírito Santo traga sobre a nossa vida e a gente se permita mudar. Se permite escutar aquilo que o Espírito Santo está falando. E falar sobre Jesus é muito legal. Porque tem momentos divertidos, também tem momentos tristes. Tem momentos que Jesus fica com raiva, tem momentos que Jesus chora. Mas em todos eles, Jesus nos mostra como sermos cristãos. Sermos cristãos é seguir a um mestre. Seguir a um mestre é saber que temos alguém que nos ensinar e temos que aprender e viver esses ensinamentos. E quando Jesus nos chama para sermos cristãos, Ele não nos está chamando para sermos religiosos, está chamando para sermos cristãos. Servos, sermos humildes. Ele está nos chamando à humildade, está nos chamando à mansidão, está nos chamando ao amor, ao perdão. Sabe, características únicas que Cristo nos mostrou, que não era impossível de viver. Não era impossível vencer a tentação. Não é impossível fazer jejum. Não é impossível se consagrar. Não é impossível buscar a presença. Não é impossível ouvir a voz de Deus. Não é impossível viver um milagre. Não é impossível ter uma família renovada. Não é impossível ter um vício quebrado. Não é impossível viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Não é impossível. Nada é impossível para Deus. E não é impossível voltar para Ele. Não é impossível ser limpo novamente. Depois que a gente cai, de alguma forma a gente sente a culpa, a gente sente o peso e isso nos condena. Nossa consciência nos condena e diz que você não tem perdão, diz que você não é digno, diz que você é sujo, que você não deveria orar e que Jesus não te aceita. E a nossa consciência, e às vezes até o inimigo vai usando disso para nos afastar da presença. E a nossa carne vai negando a presença de Deus, porque a presença de Deus é poderosa. E quando Jesus se faz presente, isso traz a nossa consciência, o quão pecador a gente é. Mas essa mesma consciência que nos condena, Jesus disse que Ele pode nos limpar. Se a gente se arrepender verdadeiramente.
e verdadeiramente buscar a presença de Deus, pedindo perdão, Jesus nos perdoa. E a gente pode continuar a caminhada com Ele. E é maravilhoso saber que a gente tem uma chance de continuar a caminhada. E que essa chance Jesus nos dá todos os dias. Não por base de sentimentalismo, porque sentimentalismo, alguma hora a gente vai ficar cansado, alguma hora a gente vai desanimar, e alguma hora a gente tá super animado, e depois outra hora a gente tá super desanimado e eu quero mais. Então, um culto racional a Deus é um culto que a gente presta a Ele, é uma adoração e que não é baseado no que a gente quer, no querer, é baseado no fazer. O amor é baseado em uma ação, não em um talvez ou em quem sabe. E Jesus está nos chamando hoje para viver com Ele, para voltar à sua presença. Jesus está te chamando, está me chamando, nos chama para viver um sobrenatural com Ele, para viver tempos de milagre, mas também tempos de simplicidade, tempos de dia a dia, de cotidiano. Jesus nos chama de uma maneira incrível, incrivelmente simples. Muitas vezes Jesus nos chama de uma maneira e outras vezes Jesus só aparece de uma forma simples, mas também maravilhosa. E é isso que Jesus está nos chamando hoje. Ele está te chamando, está me chamando para viver com Ele, a voltar à presença. Jesus está dizendo, se você caiu, você desanimou, tudo bem. Agora se apresenta. Agora vem. Dá nome ao teu pecado, dá nome ao que você fez. Me diz aonde você errou. Pede perdão. Volta pro caminho. Simples. Que um coração verdadeiro, contrito, um coração que realmente se arrepende, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. A gente se afasta da presença muitas vezes, mas saber que o Pai, mesmo quando a gente se vê sujo, o Pai ainda está lá com roupas novas, com um banquete, esperando que o Filho volte para a presença, que o Filho volte para casa. Eu não sei se você desanimou, não sei se talvez você caiu, não sei se você se afastou, ou talvez se você nem chegou a conhecê-lo, mas Jesus está te chamando para conhecê-lo. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja. Nesse momento estou falando de Jesus. De conhecê-lo, Jesus, verdadeiramente. De conhecer esse amigo, esse Pai, esse Deus, esse Mestre tão maravilhoso, tão amoroso, tão cuidadoso e tão tudo. Jesus é o cara. Então, neste momento, eu quero que você pense, eu quero que você medite, eu quero que você, não baseado em sentimentos, mas baseado na palavra, baseado em Jesus, você possa ir e se apresentar diante de Deus novamente. Eu oro pela sua vida, para que você possa voltar a sentir a presença, para que você possa compartilhar esses momentos de alegria e às vezes até de desânimo, mas compartilhar momentos em que, mesmo desanimado, mesmo triste, momentos que você não se afastou da presença. Então não se afaste, volte para Jesus, sinta a presença de Jesus, porque Jesus, Ele é o suficiente para limpar a mente, para nos perdoar e para nos encher da sua misericórdia. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que essa mensagem possa ter chegado a quem tiver que chegar, de alguma forma.
Era isso que eu queria conversar com vocês, era isso que eu queria compartilhar, o que estava no meu coração. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco comprido, mas é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida e espero que tudo continue na graça. Beijão e até depois.